No segundo dia de audiências no STF, advogados acusam o ministro Alexandre de Moraes, questionam o delator Mauro Cid e reclamam da falta de acesso às provas. Cresce o movimento para que depois do julgamento seja votado um projeto de anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Governador de Tocantins é afastado do cargo por suspeita de desviar mais de 70 milhões de reais durante a pandemia. União Europeia apresenta termos do acordo para selar parceria com os países do Mercosul. Acidente com elevador da Glória em Lisboa provoca pelo menos 15 mortes e deixa muitos feridos. Donald Trump vê grande ameaça no desfile militar realizado na China com presença dos presidentes da Rússia e Coreia do Norte. Técnico Carlo Ancelotti diz que existe muita concorrência na seleção brasileira e que Neymar precisa entrar em forma. E a Expo Inter, uma das maiores feiras agropecuárias da América Latina, está multiplicando negócios no Rio Grande do Sul. Olá, boa noite. Hoje foi o segundo dia para a manifestação da defesa dos acusados de tentar dar um golpe de Estado no Brasil. Entre eles, 2 advogados que representam o ex-presidente Jair Bolsonaro. Todos negaram os fatos. Houve questionamento do valor da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid ao direito de defesa e ao posicionamento do ministro Alexandre de Moraes. Vamos a Brasília saber ao vivo do repórter Bruno Tibério mais detalhes do que aconteceu na primeira turma do STF. Boa noite, Bruno. Boa noite, Jaqueto. Boa noite também a quem nos acompanha na RIT. Nesta quarta-feira, seguiu as sustentações orais dos demais réus acusados de tentativa de golpe de Estado. A primeira manifestação, ela ocorreu com o advogado de Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete Institucional e também de Segurança. Em seguida, foi a vez da defesa de Jair Bolsonaro. Na sequência, falou também a defesa do general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, e por fim foi a vez da defesa de Walter Braga Neto. Bom, nós decidimos fazer o seguinte, nós separamos um material que explica exatamente como que foi esse dia de hoje, como que foram as falas. Vamos conferir. A primeira manifestação de hoje foi do advogado de Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Matheus Milanes disse que o general não participou de qualquer plano golpista e que a partir de 2021 teria se afastado do núcleo de decisões do governo. O juiz é um imparcial, o juiz é um afastado da causa, porque o magistrado tem a iniciativa de pesquisar as redes sociais da testemunha. Não que o ponto não seja relevante, pode às vezes ser irrelevante, mas quem tem a iniciativa probatória, a quem compete o ônus da prova? Ao Ministério Público. Já a defesa de Jair Bolsonaro disse que não há nenhuma prova que vincule o ex-presidente ao Plano Punhal Verde e Amarelo, que previa o assassinato de autoridades às operações investigadas pela Polícia Federal ou aos ataques de 8 de janeiro. E não há uma única prova. Eu vejo aqui os advogados trazendo, olha, esse papel, essa minuta, essa questão, esse depoimento. Não há uma única prova que atrele o presidente a Punhal Verde e Amarelo, a Operação Luneta e ao 8 de janeiro. Aliás, nem o delator, que eu sustento que mentiu contra o presidente da República, nem ele chegou a dizer participação em Punhal, em Luneta, em Copa, em 8 de janeiro. Nem o delator, não há uma única prova. Na sequência, o advogado Andreu Fernandes Farias, que defende o general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, sustentou que o militar agiu de forma contrária a qualquer ruptura e buscou evitar adesões de oficiais a propostas golpistas. E não só isso. Sofreu ataques virtuais. Naquele gabinete de crise, pós-medida de exceção, tem lá os cargos, coordenador, subcoordenador, vai fazer isso, jurídico, tal, relações institucionais.
Cadê o general Paulo Sérgio? Não está lá. Ele não está lá. É a prova dos 9. O advogado do ex-ministro da Casa Civil e da Defesa, Walter Braga Neto, que também foi candidato a vice de Bolsonaro, foi o último a se manifestar. José Luiz Oliveira Lima iniciou sua fala afirmando que o general é inocente e que tentou convencer o ex-presidente Jair Bolsonaro a desistir de qualquer medida de exceção. Reclamou que o general, que está preso preventivamente no Rio de Janeiro, não teve o pleno direito à defesa e chamou o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e delator Mauro Cid de irresponsável. Não existe uma única prova. O próprio réu colaborador, quando disse aqui, disse que não presenciou a discussão de qualquer plano, o Punhal Verde e Amarelo ou Copa 22. E aí ele diz, inclusive, que ele sai desta reunião, que ele não fica o tempo inteiro, porque ele tinha uma reunião depois no Palácio Planalto. Pois é, Jaqueto, e caberá aos ministros da primeira turma do Supremo analisar os votos, começando pelo relator Alexandre de Moraes. Isso deve ocorrer aí a partir, então, da próxima terça-feira, lembrando que nesse dia, né, Jaqueto, o julgamento, ele vai começar a partir das 9 horas da manhã, vai se estender aí até às 7 da noite. Se porventura, evidentemente, ocorrer o que aconteceu nesta terça-feira, é bem provável que ele acabe às 6, mas está marcado para ir até às 7 horas da noite. Depois teremos mais uma nessa quarta-feira agora, que vai até o meio-dia, e depois na sexta-feira. O último dia, então, o último dia desse julgamento será na sexta-feira. Lembrando que Jair Bolsonaro ele não vai sair preso imediatamente, caso ele seja condenado, tá? Nessa situação, ele não sairá preso imediatamente. Pelo contrário, ainda tem embargos ainda que precisam ser julgados, então uma eventual prisão, caso ele seja condenado, só vai acontecer depois de todo o trânsito e julgado. Então tem todo esse processo ainda para acontecer, mas a tendência existe uma tensão ainda em relação ao voto do ministro Fux, na possibilidade dele até pedir uma vista, porque se ele solicitar uma vista, Jaqueta, o que pode acontecer? Né? O processo ele pode se estender por até ainda 90 dias. Né? Então existe essa expectativa, mas ao longo de todo o processo, o ministro Fux foi participando, inclusive Alexandre de Moraes deu até um recado ali, meio que para Fux, durante este julgamento dessa terça e dessa quarta, justamente lembrando Fux, olha Fux, você participou de todo o processo. Né? Então, esse recado vem justamente com o objetivo de mostrar o quê? Olha, Fux, você participou de tudo, então a tendência é que você não peça vista. Foi mais ou menos esse recado aí que surgiu, Jaqueta. Então, vamos agora aguardar a próxima semana, mais uma semana muito movimentada aqui em Brasília, seguindo aí com a segurança. Lembrando que essa semana tem 7 de setembro, então toda a segurança daqui da Praça dos Três Poderes vai ser utilizada para isso, né? E, por fim, segue então aqui a Praça dos Três Poderes toda preparada para poder receber então esses julgamentos nesses próximos dias. Jaqueta, volto com você. Sem dúvida, Bruno, um julgamento histórico que acontece no Brasil, e daqui a pouco você volta sobre as informações a respeito da pressão no Congresso sobre a anistia que querem aprovar para os envolvidos nesses atos de 8 de janeiro. Até já. E o governador de Tocantins, Vanderlei Barbosa, do Republicanos, foi afastado do cargo durante 180 dias. Ele é acusado de desviar dinheiro na época da pandemia. A primeira-dama, Karine Sotero Campos, que é secretária extraordinária de Participações Sociais, também estaria envolvida no esquema. A decisão foi proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e é um desdobramento da Operação FAMES 19, conduzida pela Polícia Federal, que investiga um esquema de desvio de recursos públicos destinados à compra de cestas básicas durante a pandemia de Covid-19. O prejuízo estimado aos cofres públicos ultrapassa 73 milhões de reais. Cerca de 200 agentes cumpriram 51 mandados de busca e apreensão em diversas cidades, incluindo Palmas e Araguaína, no Tocantins, além de endereços no Distrito Federal, no Maranhão e na Paraíba. As investigações que correm em sigilo no STJ apontam para um esquema de corrupção entre 2020 e 2021. Os envolvidos teriam se aproveitado do estado de emergência para fraudar contratos milionários sem a devida licitação. Nesse período, a Secretaria de Trabalho e Ação Social, SETAS, realizou contratos que somam mais de 97 milhões de reais para a aquisição de 1.600.000 cestas básicas e frangos congelados. A suspeita é que parte significativa desses alimentos não tenha sido entregue à população
licitação, apesar dos pagamentos terem sido efetuados integralmente. A Operação Fames também atingiu 10 deputados estaduais, empresários e um radialista. As investigações seguem para a identificação de outras pessoas envolvidas. Segundo a PF, os recursos desviados eram lavados por meio da construção de empreendimentos de luxo, como uma pousada localizada na Serra de Taquaraçu, no distrito da capital Palmas, que está no nome de Harrison Antônio Castro Leite, filho do governador, compra de gado e pagamento de despesas pessoais dos envolvidos. Em nota oficial, o governador Vanderlei Barbosa classificou a decisão do STJ como precipitada e afirmou que os pagamentos investigados ocorreram durante a gestão anterior, quando ele ocupava o cargo de vice-governador. Barbosa ressaltou que, por sua determinação, a Procuradoria-Geral do Estado e a Controladoria-Geral do Estado já instauraram auditoria nos contratos. O governador afastado declarou que irá recorrer da decisão. Em Macapá, no Amapá, hoje foi dia de mandado de busca e apreensão contra o prefeito Antônio Paulo de Oliveira Furlan, do MDB. Lá, a suspeita é fraude em licitação. Antônio Paulo de Oliveira Furlan, conhecido como Dr. Furlan, prefeito de Macapá, capital do Amapá, foi um dos alvos de uma operação da Polícia Federal que apurou suspeitas de fraude na licitação de um hospital que está em construção na cidade. Os agentes ainda investigam desvios de recursos públicos e lavagem de dinheiro. Além do prefeito, mais 12 mandados de busca e apreensão foram realizados em Macapá e em Belém, no Pará. O foco das investigações é um suposto esquema que teria direcionado a licitação do projeto de engenharia e execução das obras do Hospital Geral Municipal de Macapá. O contrato de quase 70 milhões de reais foi fechado em maio de 2024. As investigações também apontam que foi desviado recursos públicos da Secretaria Municipal de Saúde da capital. Um dos investigados teria sacado cerca de 9 milhões de reais em espécie. No mês passado, durante a visita às obras do hospital, o prefeito Furlan se envolveu em um episódio de agressão contra um repórter que questionou a demora na entrega do projeto. Foi então que Furlan agarrou o pescoço de um integrante da equipe de reportagem. Após a confusão, o político do MDB pediu desculpas pelo ocorrido e disse que se excedeu. Sobre o nome do prefeito estar nas investigações de fraude em licitações públicas, a Prefeitura de Macapá disse que ainda aguarda a conclusão dos fatos noticiados e ressaltou sua confiança na seriedade e independência da Justiça. Caso sejam acusados, os investigados podem responder por corrupção ativa e passiva, peculato, lavagem de dinheiro e fraude em licitação. E a seguir, cresce o movimento para que depois do julgamento seja votado um projeto de anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E a União Europeia apresenta termos do acordo para selar parceria com os países do Mercosul. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, admitiu colocar em votação, logo depois de encerrado o julgamento que começou ontem no STF, de um projeto de anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Já o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, quer sugerir um projeto alternativo de anistia. Vamos voltar a Brasília a ouvir do repórter Bruno Tibério quais são as perspectivas para este assunto, Bruno. Pois é, Jaqueta, a União Brasil, que nessa semana anunciou oficialmente o desembarque do governo do presidente Lula, intensificou as articulações em favor da anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. A legenda, ela calcula ter entre 320 e 330 votos na Câmara dos Deputados para aprovar a proposta. O movimento ele é articulado em conjunto com o PL, com o PP e também com o Republicanos, os partidos que foram, inclusive, do núcleo, né, que formam ali o núcleo do chamado Centrão. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também entrou nas negociações. Ele conversou com o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, e telefonou, inclusive, ao presidente da Câmara, Hugo Mota, pedindo que o tema ele avance aí nas discussões entre os líderes. Apesar
de não ter formalizado apoio, integrantes do Republicanos reconhecem que a legenda ela tende a acompanhar também os demais partidos. No União Brasil, a direção determinou que os membros, né, do partido com cargos no governo entreguem aí seus postos até o dia 30 de setembro. E quem resistir pode ser expulso pelo Conselho de Ética da sigla. O caso mais sensível é o do ministro do Turismo, Celso Sabino, que ainda não decidiu se vai deixar a pasta. Enquanto isso, no Senado, a oposição ao governo Lula anunciou ali as medidas após as denúncias feitas por Eduardo Tagliaferro. Perdão se eu pronunciei errado, Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral. O grupo pretende apresentar um pedido de impeachment contra o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, além de um habeas corpus em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 7 réus acusados nessa ação penal que está sendo julgada aqui no STF. A Comissão de Segurança Pública, presidida por Flávio Bolsonaro, também aprovou o envio de relatórios e documentos a órgãos como o Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral da República e também o Tribunal Superior Eleitoral. Tagliaferro afirmou que houve adulteração de relatórios técnicos para embasar as operações da Polícia Federal em 2022 e ele também disse que Alexandre de Moraes teria combinado previamente com Paulo Gonet denúncias a serem apresentadas pelo Ministério Público durante o período eleitoral. As falas, elas foram feitas, inclusive, Jaqueta, importante lembrar disso, essas falas, elas foram feitas nesse mesmo dia em que começou no STF o julgamento de Jair Bolsonaro e também dos acusados aqui do chamado núcleo crucial da suposta trama golpista, Jaqueta. Então, a gente está tendo aqui no STF toda essa movimentação, mas como a gente já sabe também, a ordem dentro do Congresso Nacional, que foi dada essa ordem, inclusive no dia de ontem, é que vida que segue, é um dia normal. Essa foi a ordem, então as movimentações também estão acontecendo aqui dentro do Congresso Nacional. Jaqueta, eu volto com você. Ok, Bruno Tibério, direto de Brasília. Uma boa noite para você, Bruno. E a diversão alivia, mas muitas vezes custa caro. Segundo um levantamento da Serasa, 24% dos brasileiros já se endividaram para poder participar de shows de seus artistas prediletos. De acordo com a pesquisa realizada em parceria com o Instituto Opinion Box, 47% dos participantes são previdentes quando se trata de conferir ao vivo um artista favorito, pois guardam dinheiro com antecedência. Em contrapartida, 24% se endividaram para assistir às apresentações e 44% apontaram o preço dos ingressos como principal empecilho para poder ir a eventos musicais. A distância aparece em segundo lugar para 19% dos ouvidos. Em seguida vem a falta de tempo para 17% dos participantes da pesquisa. Dependendo da atração musical, 50% afirmaram já ter desembolsado entre 100 e 300 reais. 20% disseram que gastam até 100 reais. E 31% revelaram que já pagaram entre 301 e 500 reais. Detalhe, as despesas vão além dos ingressos. O levantamento do Serasa mostrou que há custos adicionais, que vão além da alimentação, lembranças e até viagem para se deslocar para a localidade onde o artista favorito vai se apresentar. 36% disseram já ter gasto mais de R$1.000. Na opinião do educador financeiro da Serasa, Rodrigo Costa, os festivais de música exigem planejamento financeiro. Ele aconselha a reserva antecipada de recursos e também a avaliação das formas de pagamento para aproveitar o evento sem transformar a experiência em dívida. O levantamento ainda concluiu que entre as tentativas de diluição dos gastos com atrações do tipo, 36% escolhem um parcelamento e 45% das compras são feitas via cartão de crédito, em parcelamento sem juros. O Pix aparece um pouco atrás, com 38%. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu recorrer à Suprema Corte para derrubar a decisão de um tribunal que considerou ilegal a política de tarifas que ele implantou. Além desta medida, o mercado financeiro levou em conta hoje, mais uma vez, o julgamento da tentativa de golpe no Brasil. O resultado foi uma queda de 0,4% na cotação do dólar, que terminou o dia cotado em R$ 5,45. E a Bolsa de Valores caiu 0,34%, aos 139.864 pontos.
E o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, explicou hoje a Operação Carbono Oculto, que revelou um esquema bilionário ligado ao PCC. Foi para combater esse tipo de sonegação e lavagem de dinheiro que o Senado aprovou o projeto do devedor contumaz. O projeto de lei do devedor contumaz prevê medidas contra empresas e pessoas que deixam de pagar impostos de forma reiterada, incluindo suspensão de CNPJs, proibição de benefícios fiscais, impedimento de participar de licitações e restrições a pedidos de recuperação judicial. No setor de combustíveis, as empresas precisarão comprovar a licitude dos seus recursos e atender a requisitos mínimos de capital social. A Operação Carbono Oculto, conduzida pela Receita Federal e pela Polícia Federal, investigou um esquema de sonegação e lavagem de dinheiro, envolvendo postos de combustíveis, fintechs e fundos de investimento, usados para movimentar valores bilionários sem recolher os tributos devidos. O trabalho das autoridades revelou que o PCC utilizava empresas de fachada e instrumentos financeiros complexos para ocultar a origem do dinheiro e financiar atividades criminosas. Essa foi a maior operação contra o pilar financeiro do crime organizado. Os valores movimentados pelo grupo são verdadeiras fortunas, quando se fala que em uma única operação houve uma movimentação de mais de 50 bilhões de reais pelo sistema financeiro do crime organizado e outras duas mais de 20 bilhões de reais. No conjunto, quase 80 bilhões de reais movimentados nos últimos anos pelo crime organizado. O secretário reforçou que o combate ao crime organizado precisa ir além das ações pontuais, atingindo o cerne financeiro das organizações. O crime organizado não pode ser combatido apenas na ponta. As autoridades precisam entrar no pilar financeiro. E é nisso que o governo está trabalhando, por todos os lados, para sufocar o financiamento do crime organizado. Após 25 anos de negociações, a Comissão Europeia apresentou o documento de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. O próximo passo será a votação no parlamento que compõe o bloco. Para entrar em vigor, o acordo precisa ser aprovado na União Europeia, o que requer votação no Parlamento Europeu e apoio de uma maioria qualificada, pelo menos 15 dos 27 países, representando 65% da população do bloco. A proposta, no entanto, tem gerado divergências entre os membros. De um lado, há países que enxergam no acordo uma chance de ampliar suas exportações e reduzir a dependência de parceiros estratégicos. Do outro lado, estão aqueles que temem prejuízos em setores sensíveis da economia, especialmente diante da forte concorrência vinda da América do Sul. A Comissão Europeia, além de países como a Alemanha e Espanha, defendem que o acordo com o Mercosul pode compensar perdas comerciais, provocadas pelas tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Desde a reeleição de Trump, em novembro do ano passado, a União Europeia intensificou a busca por novas alianças comerciais, acelerando negociações com a Índia, Indonésia e Emirados Árabes Unidos, e reforçando os laços com parceiros já existentes, como Reino Unido, Canadá e Japão. Para os defensores do acordo, o Mercosul representa um mercado em expansão para carros, máquinas e produtos químicos europeus, além de ser uma fonte confiável de minerais essenciais para a transição energética, como o lítio usado em baterias, atualmente fornecido sobretudo pela China. Também destacam os ganhos para o setor agrícola, já que o acordo garantiria maior acesso e tarifas reduzidas para produtos como queijos, presunto e vinhos europeus. Além disso, os países que apoiam a proposta veem no tratado uma forma de reduzir a dependência europeia da China, principalmente no fornecimento de minerais estratégicos. A França está entre os países que há anos se opõem ao acordo. Como um dos maiores produtores agrícolas da União Europeia, teme perder espaço diante da forte concorrência dos exportadores sul-americanos de grãos e alimentos. A Polônia e a Itália também declararam oposição ao acordo. Agricultores europeus já protestaram diversas vezes, alegando que o acordo abriria caminho para importações baratas de commodities sul-americanas, sobretudo carne bovina, que não seguiriam os padrões de segurança alimentar e ambiental da União Europeia. A Comissão, porém, nega essa possibilidade. Organizações ambientalistas europeias também rejeitam o acordo. A Friends of the Earth chegou a classificá-lo como um tratado destruidor do clima. Esses grupos esperam que o acordo seja barrado no parlamento. E a seguir, Donald Trump vê grande ameaça no desfile militar realizado na China com a presença dos presidentes da Rússia e Coreia do Norte. E acidente com elevador da Glória em Lisboa provoca pelo menos 15 mortes e deixa muitos feridos.
Pela primeira vez, pesquisadores conseguiram definir qual é o impacto real do desmatamento da Amazônia, quanto reduz a chuva e aumenta as temperaturas. Um estudo inédito conduzido por pesquisadores da Universidade de São Paulo quantificou os impactos do desmatamento e das mudanças climáticas sobre a Amazônia brasileira. Os cientistas concluíram que a perda de floresta é responsável por cerca de 74,5% da redução de chuvas e 16,5% do aumento das temperaturas máximas durante a estação seca, período que já enfrenta condições mais severas de calor e estiagem. A pesquisa analisou dados de aproximadamente 2,5 milhões de quilômetros quadrados da Amazônia Legal, abrangendo 35 anos de registros ambientais, atmosféricos e de cobertura da Terra. Utilizando modelos estatísticos, os pesquisadores conseguiram separar os efeitos do desmatamento em relação às alterações climáticas globais, identificando reduções médias de 21 milímetros de chuva por ano na estação seca e aumentos de cerca de 2 graus nas temperaturas. De acordo com os especialistas, os resultados reforçam que os impactos climáticos são mais intensos, logo nos primeiros 10 a 40% de perda de cobertura florestal. Isso significa que mesmo desmatamentos iniciais já provocam desequilíbrios significativos no regime de chuvas e no aquecimento local, comprometendo a resiliência da floresta. A Amazônia, maior floresta tropical do planeta, tem papel central na regulação do clima global, especialmente pelos chamados rios voadores, que são fluxos de umidade atmosférica que transportam água para outras regiões do Brasil e da América do Sul. A degradação da floresta, no entanto, interrompe esse ciclo, prolongando a estação seca e aumenta a vulnerabilidade a queimadas. Dados do Mapa Biomas apontam que 14% da vegetação nativa amazônica já foi perdida entre 1985 e 2023, o que equivale a uma área do tamanho da França. Além da redução das chuvas e do aumento da temperatura, os pesquisadores também avaliaram a evolução das emissões de gases de efeito estufa, observando que o crescimento nos níveis de dióxido de carbono e metano está fortemente associado às emissões globais. No artigo, os cientistas alertam que se o ritmo atual de desmatamento continuar, a tendência é de agravamento da seca e intensificação do aquecimento, o que comprometeria ainda mais a estabilidade climática da região e de todo o planeta. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo suspendeu a contratação de policiais militares nas escolas cívico-militares do Estado. Na decisão, o tribunal reconheceu graves falhas na implantação do programa. Criado pela gestão do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, a determinação de suspender o programa Escola Cívico-Militar se deu pelo Tribunal de Contas do Estado. O tribunal apontou graves falhas na implantação do programa. Entre elas, o uso de verbas da educação para pagamentos de policiais militares, caracterizando desvio de finalidade, ausência de estudos prévios de impacto orçamentário e financeiro, falta de planejamento detalhado, metas e indicadores de desempenho e também afronta a Constituição e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A medida atende o pedido feito por deputados do PSOL. Em agosto, o Tribunal de Justiça de São Paulo derrubou a decisão que suspendia temporariamente a contratação de policiais militares para trabalhar em escolas cívico-militares. Com isso, o governo de São Paulo retomou o processo seletivo de monitores e monitores-chefes, que farão parte do programa em 100 escolas da rede. Já com a decisão atual, o TCE suspendeu imediatamente a execução do programa e só poderá ser retomado se o governo estadual entrar em conforme com várias medidas solicitadas pelo TCE de São Paulo. Um dos principais pontos turísticos de Lisboa, o Elevador da Glória, em Portugal, descarrilhou e despencou hoje. Ao menos 15 pessoas morreram e 18 ficaram feridas. As investigações iniciais apontam que o acidente ocorreu em decorrência da ruptura de um dos cabos do comboio, que descarrilhou e se chocou contra um prédio. O teleférico liga a Praça dos Restauradores ao Bairro Alto e transporta cerca de 3 milhões de pessoas por ano. O veículo é usado tanto como meio de transporte pela população local, quanto por centenas de turistas que o utilizam diariamente para percorrer a cidade. Mais de 30 agentes atuaram no local para resgatarem as pessoas presas nas ferragens. Fundado em outubro de 1985, ele é considerado um monumento nacional há mais de 2 décadas. Em nota, o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa lamentou pela ocorrência.
Já o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, disse que a capital está de luto e definiu o incidente como uma tragédia que nunca aconteceu na cidade. Em maio de 2018, uma falha de manutenção levou o tradicional bondinho a sair dos trilhos, mas a circunstância não tombou e nem deixou feridos. Um novo eixo mundial está se formando. Em um desfile militar em Pequim, na China, o mandatário Xi Jinping se juntou ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, e ao chefe da Coreia do Norte, Kim Jong-un, demonstrando uma aliança. O desfile celebrou os 80 anos da vitória da China na chamada Guerra da Resistência contra o Japão na Segunda Guerra Mundial. Além das armas nucleares, foram apresentados um forte arsenal de guerra, como jatos, caminhões, foguetes, submarinos, tanques, diversos tipos de aeronaves e até sistemas de interceptação de mísseis. O presidente chinês Xi Jinping abriu o desfile com um discurso em que convidou o povo chinês a ser fiel ao pensamento socialista e salientou que o país não teme a violência. Hoje a humanidade enfrenta novamente uma escolha entre paz e guerra. O povo chinês permanece firmemente ao lado da justiça da história, disse o mandatário. Enquanto 80 tiros de canhões foram disparados, Xi entrava ao lado do presidente da Rússia, Vladimir Putin, e de Kim Jong-un, chefe da Coreia do Norte. Em um espetáculo cuidadosamente ensaiado, tropas tomaram uma das avenidas principais de Pequim, formando imagens simétricas perfeitas. Bonés vermelhos e verdes foram distribuídos juntamente com pequenas bandeiras da China, conforme a liderança de funcionários locais misturados ao público. O desfile foi visto como um recado à comunidade internacional. As celebrações ocorreram um dia após Xi Jinping se reunir com diversos líderes por ocasião da Organização para a Cooperação de Xangai. Toda essa campanha busca a consolidação da influência chinesa no Oriente e mostra a unidade frente às sanções econômicas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O norte-americano, inclusive, não gostou nada do encontro dos três líderes. Trump afirmou que os mandatários estariam conspirando contra os Estados Unidos. Ele publicou um post na Truth Social afirmando que esperava que Xi Jinping destacasse a ajuda que os Estados Unidos deram à China durante a Segunda Guerra Mundial. Do lado da Rússia, Putin agradeceu ao líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, pelo envio de tropas norte-americanas para lutar no lado russo da guerra da Ucrânia. O presidente russo disse ainda que a Rússia e a Coreia do Norte têm lutado juntas contra o nazismo contemporâneo. A Rússia e a Coreia do Norte assinaram um acordo militar no ano passado, incluindo uma cláusula de defesa mútua, durante uma rara visita de Putin à Coreia do Norte. No encontro desta quarta, Kim Jong-un pediu um aprofundamento ainda maior na cooperação entre os dois países. Uma corte nos Estados Unidos barrou os planos do presidente Donald Trump de utilizar uma lei de 200 anos para deportar em massa imigrantes. O Tribunal Federal de Apelações do Quinto Circuito afirmou que Trump recorreu ilegalmente à Lei de Inimigos Estrangeiros, criada em 1798. A norma dá ao governo o poder de expulsar pessoas de países inimigos durante uma guerra declarada. Porém, os juízes do caso entenderam que aplicar a regra em tempos de paz é ilegal. O Quinto Circuito é o primeiro Tribunal Federal de Apelações a decidir diretamente sobre uma proclamação presidencial invocando a lei para justificar deportações rápidas. Trump pretendia utilizar a norma para banir latinos-americanos, especialmente venezuelanos acusados de envolvimento com o grupo criminoso Tren de Araguá, uma gangue venezuelana. Mas mesmo com essa objeção, a corte decidiu que a imigração irregular ou o tráfico de drogas não se enquadram como uma ameaça de guerra. A decisão também garantiu direitos aos estrangeiros. Eles não podem ser retirados dos Estados Unidos sem o julgamento ou apresentação de recursos. O tribunal decidiu por 2-1 que Trump não pode usar a legislação para deportar migrantes do Texas, Louisiana e Mississippi. Uma juíza rejeitou a afirmação do governo Trump de que a gangue venezuelana havia se envolvido em uma invasão no solo americano. Já outro juiz discordou da decisão e concordou com o governo Trump. Especialistas relembram que a lei já foi usada durante a Segunda Guerra Mundial, mas nunca em situações como essa. A medida representa uma derrota para o mandatário norte-americano, que defendia deportações em massa em resposta à crise migratória. O maior iceberg do mundo, que se desprendeu da Antártida há quase 40 anos, está se desfazendo muito rápido.
O iceberg chamado A23A se soltou da Antártida em 1986. Na época, o bloco de gelo tinha uma área de 4.000 quilômetros quadrados. Imagens recentes de um satélite mostraram que a estrutura diminuiu pela metade. O iceberg ficou encalhado no mar por mais de 30 anos e há 5 anos ele voltou a se movimentar novamente. O derretimento libera grandes quantidades de água doce e nutrientes que são benéficos para a vida marinha, mas especialistas alertaram que o descongelamento rápido também pode afetar as correntes oceânicas e prejudicar o ecossistema polar. Os cientistas ficaram surpresos que o A23A resistiu por tanto tempo. Quando os icebergs abandonam o clima antártico, poucos chegam tão longe. Além disso, eles alertaram que o bloco de gelo está se desfazendo muito rápido em vários pedaços muito grandes. A temperatura mais alta da água e o início da primavera no hemisfério sul significam que ele se dividirá em blocos pequenos demais para serem rastreados. Especialistas preveem que isso continue nas próximas semanas e que em pouco tempo o iceberg será irreconhecível. A Antártida é uma das regiões mais vulneráveis às mudanças climáticas. O derretimento do A23A é um lembrete do impacto das mudanças climáticas no mundo. E a seguir, técnico Carlo Ancelotti diz que existe muita concorrência na seleção brasileira e que Neymar precisa entrar em forma. E a Expo Inter, uma das maiores feiras agropecuárias da América Latina, está multiplicando negócios no Rio Grande do Sul. A Anvisa aprovou o uso de um medicamento para tratar os casos de câncer de ovário resistentes à quimioterapia no Brasil. Uma esperança para mais de 7.000 mulheres que todo ano desenvolvem o estágio avançado da doença. O câncer de ovário é uma das principais causas de morte por câncer ginecológico no mundo. No Brasil, o Instituto Nacional de Câncer estima cerca de 7.300 novos casos por ano. A doença é considerada a mais letal, pois geralmente é diagnosticada em estágio avançado e costuma reaparecer após o tratamento inicial. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o primeiro medicamento voltado a pacientes com câncer de ovário, que não respondem mais à quimioterapia padrão à base de platina. Neste caso, a enfermidade volta em até 6 meses após o fim do tratamento, o que o torna menos eficaz. Segundo especialistas, a estimativa é que cerca de 1/3 das pacientes com câncer de ovário tenham tumores com essa característica. O novo medicamento é composto por um anticorpo fármaco com uma carga quimioterápica capaz de destruir as células tumorais, poupando a maior parte das células saudáveis. A aprovação foi baseada em um estudo clínico que envolveu mais de 450 pacientes. O ensaio revelou uma queda em 35% no risco de progressão da doença em comparação à quimioterapia convencional e reduziu em 33% o risco de morte, sendo eficaz em 40% dos casos. A liberação do medicamento é vista como um avanço para a medicina, pois há mais de 8 anos não surgia uma nova opção para pacientes com tumores no ovário resistentes à quimioterapia. Apesar disso, ainda não foi determinado quando o medicamento será incluso no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, ou no Sistema Único de Saúde. O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, mandou hoje um recado ao atacante Neymar. Disse que o país tem forte concorrência e que todos devem estar em forma para jogar. Ele também falou que montou um time bem ofensivo para enfrentar o Chile amanhã pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Carlo Ancelotti cedeu entrevista coletiva antes do treino da seleção brasileira na manhã de hoje e falou um pouco do que espera do duelo desta quinta contra o Chile às 21h30 no Maracanã. Ancelotti confirmou a manutenção do esquema com 4 atacantes, tal qual utilizado na partida contra o Paraguai na última data FIFA. O Brasil deve ir a campo contra o Chile com uma linha ofensiva formada por Rafinha, Estevão, João Pedro e Gabriel Martinelli. Ayer probé 4 delanteros. É a ideia de jogar, sim,
sin mudar mucho lo que ha sido el juego contra Chile. Lo importante es que también eu vou meter muchos delanteros que el time no perda equilibrio. Esta es las cosas más importantes para mí, no perder equilibrio e defender bem. No primeiro treino com o grupo completo, Ancelotti esboçou a seleção com a seguinte escalação: Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos, Casimiro e Bruno Guimarães, Rafinha, Estevão, João Pedro e Gabriel Martinelli. E apesar de não ter sido convocado, Neymar não deixou de ser pauta. O motivo de não ser chamado para enfrentar Chile e Bolívia nas últimas rodadas das eliminatórias gerou conflito de versões entre o jogador e o treinador, que foi novamente questionado. Ele afirmou que Neymar disse a verdade, mas que a seleção é concorrida e que quer todos em sua melhor forma física. Bom, normal, nada, eu creio que é a verdade, porque é uma decisão técnica que se basa sobre muitas coisas. Lo que el jugador está haciendo, lo que el jugador ha hecho y también el problema que él ha tenido. Cuando yo falo de criterio físico, es un criterio que toda comisión considera muy importante, porque la verdad es que ese equipo nacional tiene mucha concurrencia, muchísima. Pensamos que más o menos el equipo nacional de Brasil tiene 70 jogadores que podem estar na Copa do Mundo. O Museu do Ipiranga, em São Paulo, anunciou uma programação especial no feriado do dia 7 de setembro. No Dia da Independência, o museu também vai completar 130 anos. E o aniversário será comemorado com uma grande festa. O Museu do Ipiranga traz uma programação especial para o dia 7 de setembro. Além de comemorar a independência do Brasil, a instituição também comemora os 130 anos de existência. E para isso terá uma programação especial chamada O Museu em Festa, com diversas atividades culturais e exposições. A programação será das 9 horas às 18 horas e as atividades serão realizadas nas áreas externas do museu e são abertas ao público, totalmente gratuito, sem a necessidade de retirada de ingressos. O visitante ainda será fotografado em frente a uma imagem antiga da escadaria do museu com um objeto que ele considera representar a sua própria história. E essa fotografia poderá ser levada para casa como uma lembrança do evento. Ao longo do dia serão realizadas oficinas de artes visuais, jogos educativos, passeios, espetáculos teatrais e intervenções culturais distribuídas em torno do museu. O museu ele vai abrir às 9 horas da manhã e vão ter várias atividades que vão ocupar não só o museu, né, mas o jardim e o bosque. Então a entrada é gratuita, todos são muito bem-vindos, todo mundo é bem-vindo. Vai ter visitas às exposições com educadores, vão ter oficinas, apresentação musical, performance de artes cênicas. Vai ser uma programação bem rica. Estaremos em festa. Como todos os anos, né, que o museu comemora o seu aniversário no mesmo dia da independência, porque o museu foi criado para lembrar a independência do Brasil, então o aniversário é sempre no mesmo dia. E a grande atração do dia 7, né, que lembra essa independência, é a exposição Uma História do Brasil, que tem o quadro do Pedro Américo, né? Independência ou Morte, lembrando esse ato que teria acontecido aqui no Ipiranga. Uma das maiores feiras agropecuárias da América Latina já está em andamento. A Expo Inter 2025 abriu os portões em Esteio, reunindo inovação, tradição e o encontro entre o campo e a cidade. A expectativa é de novos recordes de público e negócios. A movimentação intensa nos corredores da Expo Inter 2025 mostra a força do agronegócio brasileiro. São 141 hectares, onde são realizados mais de 800 eventos, entre exposições de animais, agricultura familiar e maquinários, no Parque Assis Brasil, em Esteio, em uma edição que promete superar marcas de público e negócios. Entre as principais atrações estão os animais de raça,
que neste ano alcançaram o maior número de inscritos da história da feira. O Jocelei participa pelo 4º ano consecutivo e conta que estar presente no evento dá um impulso nos negócios. Uma vitrine internacional do agronegócio, então a gente tem que aproveitar as oportunidades e vir mostrar o que a gente tem de melhor. Esse ano a gente não consegue mais atender a demanda de tanta procura que tem pelos animais, né? Por aqui, o público do campo encontra não apenas oportunidades de negócio, mas também conhecimento para aplicar de volta na propriedade. A gente observa a evolução da tecnologia, da genética e também do maquinário, que, sem sombra de dúvida, é um avanço para a nossa pecuária. A gente, quando faz essa visita, aprende muita coisa e aí a gente aplica quando chega na propriedade. Cavalos, bois e ovinos chamam a atenção pela qualidade genética e pelas competições. O Wagner trouxe uma ovelha crioula para disputar. O animal é a raça crioula, é uma raça original aqui do Rio Grande do Sul, trazida pelos jesuítas. Qual a tua expectativa para essa competição? É ser campeão, ver se conseguimos levar a faixa para casa. Outro destaque da feira são as máquinas agrícolas. Lançamentos tecnológicos que prometem mais eficiência no campo, com equipamentos cada vez mais modernos e sustentáveis, como esse drone. O Shag P150 que vocês estão vendo na demonstração é um equipamento de 70 litros, né? Com capacidade de pulverizar até 35 hectares por hora. Hoje o produtor no campo ele busca entradas em tempo certo na lavoura, um baixo custo, né, de operação para ter um maior retorno, né, no final da safra, né? E não são apenas os grandes negócios que movimentam a feira. Aqui no pavilhão da agricultura familiar, o público encontra alimentos artesanais e produtos típicos de diversas regiões do estado, que vêm diretamente do produtor para o consumidor. E a gente trouxe os doces de Pelotas, a passa de pêssego, que é um doce diferenciado, né? Que ele é produzido apenas em Pelotas, inclusive é reconhecido pelo IFAM como patrimônio imaterial. É única, né? Era um sonho nosso de participar da Expo Inter e é um público muito maior do que a gente imaginava, uma expectativa bem boa para as vendas também. São mais de 1.000 famílias expondo no espaço, que se tornou parada obrigatória para quem visita a Expo Inter. E eu sempre espero para voltar, né? Pegar um queijinho, pegar um salame. Sempre passo por aqui, venho todos os anos, é bem agradável essa parte. A gente sempre faz as comprinhas e leva para casa para comer. Nesta edição, a feira conta com 2.500 expositores de 196 municípios gaúchos. E lembrando que a Expo Inter segue até o dia 7 de setembro, uma feira que reúne campo e cidade, inovação e tradição em um só lugar. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.